Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Terceira parte. Capítulo 16. Segunda categoria. Música transcendental de realização telepática. Os episódios de música transcendental de origem telepática não diferem de modo nenhum dos outros episódios pertencentes à fenomenologia telepática em geral e, por consequência, não apresentam especial valor teórico. São, além disso, relativamente raros, o que nada tem de espantoso, visto como as modalidades pelas quais se realizam estes fenômenos revestem constantemente uma significação que os liga direta ou indiretamente às características pessoais e aos estados da alma do moribundo que serve de agente. Isso equivale a dizer que, para que haja probabilidade de obter-se uma mensagem telepática de natureza musical, seria preciso que o agente fosse dotado de certa cultura musical. É o que não se encontra muitas vezes. Nos casos conhecidos de telepatia musical, a regra constante é esta: os agentes são sempre músicos. Caso 1. Lê-se no Lincoln, de C. Flammarion, página 78. Notável sábio, Alphonse Berget, doutor em ciências, preparador do Laboratório de Física da Sorbona, examinador na Faculdade de Ciências de Paris, comunicou-me o seguinte relato. Minha mãe tinha tido, como amiga de infância, uma menina chamada Amélia M. Esta menina, cega, era neta de um velho coronel de dragões do Primeiro Império. Tendo ficado órfã, vivia com os avós. Era ela muito musicista e cantava frequentemente com minha mãe. Com a idade de 18 anos, arrastada por muito pronunciada vocação religiosa, tomou hábitos num convento de Estrasburgo. Nos primeiros tempos escrevia frequentemente a minha mãe, mais tarde as suas cartas se espaçaram e, enfim, como sucede quase sempre em semelhantes casos, cessou completamente de corresponder-se com sua antiga amiga. Ela era religiosa havia já 3 anos, quando, um dia, minha mãe subiu ao eirado para buscar qualquer coisa aí guardada. Desce, de repente, a sala, dando grandes gritos e cai sem sentidos. Todos correm, levantam-na, ela volta a se dissoluçando. É horrível. Amélia morre, ela está morta porque acabo de ouvi-la cantar, como só pode cantar uma pessoa morta. Em nova crise de nervos fala perder os sentidos. Flammarion faz sobre o caso os seguintes reparos. Ao morrer, no mesmo instante da morte a amiga da senhora Berget, parece, pensou com grande intensidade, uma nítida lembrança, uma saudade imensa talvez, em sua amiga de infância e, de Strasburgo a Schlestadt, a emoção da alma da jovem veio ferir instantaneamente o cérebro da senhora Berget, dando-lhe a ilusão de uma voz celeste cantando uma pura melodia. Como? De que modo? Nada sabemos. Seria anticientífico, porém, negar uma coincidência real, uma relação de causa e efeito, um fenômeno de ordem psíquica, pela razão única de que não sabemos explicá-lo. A respeito dessas considerações de Flammarion e para esclarecer o mistério que cerca o fato de aspectos tão diversos, estranhos umas vezes, outras absurdos, nos quais se produzem as manifestações telepáticas, é lícito notar que a análise comparada dos fatos mostra como as manifestações supranormais, em geral, brotam da subconsciência e chegam à consciência seguindo o caminho de menor resistência, determinado pelas idiosincrasias pessoais próprias. Ao agente e ao percipiente encarados em conjunto. Daí resulta que a transmissão de uma mensagem telepática pode realizar-se, por vezes, sob a forma visual, em outros casos, sob a forma auditiva, tátil, olfativa, emocional, tomando feições racionais ou simbólicas, muitas vezes, mesmo, de aparência absurda.
Vê-se, pelo caso acima, que a mensagem telepática foi determinada pela forma auditivo-musical. Isto significa que esta modalidade de realização constituía o caminho de menor resistência para a transmissão da mensagem, de acordo com as propensões particulares da agente e da percipiente, encarados conjuntamente. Eram ambas cultoras da música. Caso 2. É extraído do jornal OFT-SPR, volume 6, página 27. Os diretores desta publicação observam sobre este assunto. A descrição seguinte foi escrita por Miss Orne, filha da percipiente, e dirigida a Miss Ina White, que a transmitiu de bom grado à Society for Psychical Research. Foi em seguida reenviada à mãe de Miss Orne para que ela assinasse por sua vez. Nestas condições, o relato, posto que escrito por terceira pessoa, deve ser registrado entre os obtidos de primeira mão. Aberdeen, 25 de novembro de 1890. O fato realizou-se há uns 30 anos, mas se conserva indelevelmente gravado na memória de minha mãe, e por tal forma, que ela dele se lembra como se fosse ontem. Minha mãe estava sentada na sala de jantar de pequeno hotel isolado, tendo nos joelhos o meu irmão James, então na idade de quase 2 anos. A governanta da criança havia saído, não ficara ninguém na casa, além de uma criada que se encontrava no andar térreo. As portas da sala de jantar e as do salão, que eram contíguas, estavam abertas nesse momento. De repente, minha mãe ouviu uma música celeste, em triste toada, muito suave, que durou uns 2 minutos. O canto foi se enfraquecendo depois, gradualmente, até que se extinguiu. Meu irmãozinho saltou dos joelhos maternos, dizendo: "Papai! Papai!" e correu para o salão. Minha mãe ficou como paralisada onde estava, o que a fez tocar a campainha para chamar a criada, a quem disse fosse ao salão ver quem tinha entrado. A criada obedece, mas só vê no salão James, que, em pé, ao lado do piano, recebe-a dizendo: "Papai não está mais." É preciso acrescentar que seu pai gostava muito de música e, quando entrava, tinha o hábito de ir diretamente para o piano. O incidente fez tal impressão no espírito da genitora, que ela para logo anotou, registrando a hora exata na qual ele se produziu. 6 semanas depois recebia uma carta do cabo, em que se lhe anunciava a morte da irmã. O dia e hora do trespasse correspondiam exatamente ao dia e hora em que minha mãe, com a criança, haviam percebido o trecho da música transcendental. Devo acrescentar que minha tia morta era uma excelente e apaixonada musicista. Assinado, Miss Emily Orne e Mr. Eliza Orne. Em carta subsequente diz Miss Emily Orne: "Minha tia chamava-se Mary Sophie Inglis, morreu a 21 de fevereiro de 1861, em Durban, no Natal. Mamãe encarrega-me de vos confirmar que o acontecimento coincidiu não somente com o dia e hora do falecimento, mas ainda, exatamente com o minuto. Como também se pode ver neste episódio, o agente é uma boa cultora da música. As observações que fizemos ao caso precedente servem igualmente para este. Não há nada de particular na realização do fato, a não ser a circunstância notável de que a audição do trecho de música transcendental foi coletiva, como também a de ter sido esse trecho ouvido por uma criança de 2 anos de idade. Apenas, esse detalhe é sempre teoricamente interessante, em qualquer classe de manifestações supranormais, porque constitui um bom argumento contra a hipótese autossugestiva. Uma vez que tem a mentalidade de um bebê, não lhe poderia permitir a autossugestão a respeito de manifestações que lhe seriam inconcebíveis. Em minha classificação figuram 4 outros episódios análogos aos precedentes. Abstenho-me, porém, de narrá-los, por não aduzirem nada de teoricamente novo em favor do nosso estudo.